Eu solicito que chame o secretário Eduardo Leão, por favor, para conduzir para cá. Boa tarde, José Edmilson. Eduardo Leão, presidente da Comissão de Política de Incentivo e Desenvolvimento Socioeconômico do Pará. Seja bem-vindo a essa CPI, a Assembleia Legislativa lhe abraça e faça deste local sua casa. Vou passar a palavra ao deputado relator Celso Sabino para qualificação, perguntas e começar oitivas do nosso depoente. Um abraço. Boa tarde, secretário. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Por favor, diga o seu nome completo. Eduardo Araújo de Souza Leão. O seu cargo e a sua função hoje. Hoje estou como secretário executivo da SEDEM, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. Me cumpre o dispositivo legal orientá-lo que o senhor está agora perante uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, e que possui algumas prerrogativas no âmbito da sua investigação. E que a partir de agora, Vossa Senhoria está com o compromisso em dizer a verdade, em não faltar com a verdade, não omiti-la, sob pena dos dispositivos legais que tratam do assunto. Então, eu lhe consulto por uma questão de formalidade. Vossa Senhoria assume o compromisso em dizer a verdade? Sim. Pois não. Você está na SEDEM desde quando? Entrei na SEDEM em abril de 2015 como diretor de mineração. Eu peço a cordialidade do secretário e do demais deputado para me tratar o secretário pelo pronome de você, porque lógico. Um rapaz novo tem a minha idade quase. Pode ser, por favor, lógico. Secretário, você assumiu a secretaria quando? Semana passada. Semana passada. E está desde o ano de 2015. 2015. Nós estamos aqui fazendo uma investigação acerca de possíveis práticas de crimes ambientais, lógico, e demais situações que envolvem algumas empresas no distrito de Barcarena. Vossa Senhoria, você tem conhecimento porque está acompanhando. Sim. E durante o nosso trabalho foi levantada a questão de que essa empresa possui um benefício fiscal concedido pelo governo do estado, que consistiria na não tributação do fornecimento de energia elétrica para o consumo dessa empresa. Ou seja, pelo que chegou ao conhecimento dessa CPI, é que toda a energia elétrica consumida pela empresa não é tributado de ICMS. Então a CELPA, quando vai cobrar a conta, ela exclui a parcela de ICMS e cobra apenas o fornecimento de energia. E nós queremos esclarecer alguns pontos de como isso foi concedido. Pedimos inclusive as cópias do processo inteiro, o trâmite disso daí, os pareceres que foram exarados durante o processo. Queremos saber também se há condicionantes neste processo. Por exemplo, há o condicionamento da fruição desse benefício a cumprimento de legislação ambiental e alguma coisa nesse sentido. Então, você já era o diretor, acredito que vai poder, de forma muito rica aqui, nos prestar esses esclarecimentos. Então, eu lhe passo a palavra. Inicialmente, essa é a minha dúvida. Obrigado, deputado. Antes de mais nada, obrigado pelas palavras. E desde já, secretário, lhe devolvo a mesma cortesia com o tratamento, por favor. Obrigado.
Bom, vou falar um pouco do histórico realmente desse relato. Eu também trouxe hoje 2 pessoas da minha equipe de incentivos, a Marília, que é a coordenadora da equipe de incentivos, e o advogado, nosso tributarista, Bernardo. Se tiver uma pergunta um pouco mais técnica, eu vou pedir apoio para os universitários, né, como a gente se diz, e eu vou tentar colocar um pouco da... Isso. Você orienta, Vossa Excelência, Por favor. Vossa Senhoria, que o senhor pode consultar eles, mas ele não pode falar. Ok, mas obrigado. fique à vontade, tá? Obrigado. Só se for realmente necessário. Bom, quando eu entrei em 2015, eu realmente fiquei na área de mineração, eu era diretor de mineração, eu não tinha uma ligação muito próxima com incentivo. Eu só fui ser secretário adjunto realmente no meados de 2016, que foi quando eu comecei a entender um pouco melhor da questão de incentivo e participar de algumas reuniões e coisas do tipo. Mas assim, pelo que eu estudei, pelo que eu vi do processo, a gente está acompanhando isso realmente. Deputado Nil, até peço desculpas que a PGE que ficou de encaminhar o processo para vocês, mas eu trouxe um CD com todo o processo, posso entregar em mãos aqui, por favor, um CD com todas as informações do incentivo, e não só da Hidro, mas também do distrito de Barcarena. Então, bom, respondendo mais diretamente a pergunta do deputado Sabino, bom, como é que era o incentivo fiscal da Hidro quando seu estabelecimento aqui na década de 90? Em 93 foi feita uma lei específica, eu tenho até o número dela aqui, Lei Estadual 5.758, de 30 de agosto de 93. Essa lei, ela relacionava todos os dispositivos de incentivo fiscal para a Hidro. Então, era realmente, em 93, 100% de ICMS... Só me repita, por favor. Número da lei? Lei Estadual 5.758. O senhor tem essa lei aí? Na íntegra, não. Tem Ela só é de 1993. Isso. De 30 de agosto de 93. Uma lei estadual. Isso, uma lei e estadual. Ela já tratava de concessão... de ICMS integral para produção, energia, combustível. Era totalmente desonerado, realmente, de ICMS. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Isso aconteceu de 93 até 2015. Essa lei, em 93, ela tinha 15 anos de período, só que em 2000 ela sofreu um aditivo que foi mais 15 anos, ou seja, ela ficou praticamente 22 anos em vigência. Em 2015 foi realmente quando ela exauriu. E nisso... Então, essa lei vigorou de 93 até 2015. 2015, exatamente. Um aditivo, houve uma complementação alterada pela Lei 6.307, de 17 de julho de 2000, dando mais esses 15 anos. Tá? Então, só estou fazendo um arcabouço legal do que ocorreu e tudo mais, né? Então, exatamente como o deputado Sabino colocou, ela realmente era exonerada 100% durante esse período. Em 2015, quando ela foi renovar os incentivos, teve uma nova lei de benefício fiscal do Estado, onde teriam diversas condições, né? Você tem que pleitear um projeto. Nessa época, em 93, não tinha um projeto. Era uma lei sem projeto, sem nada. Então, e agora em 2015 foi pleiteado um projeto que foi analisado por essa comissão, que hoje atualmente a SEDEM preside. Em 2015, também só para deixar claro, quando foi concedido a SECTET, que era a presidência do conselho naquela época, a SECT, né, naquela época, a SEDEM só era parte do conselho, e hoje nós estamos presidindo o conselho, a comissão. Então tem um projeto, tem uma análise, câmaras técnicas analisando, e nessa renovação do incentivo em 2015, a base de cálculo da energia foi pela metade. Então, hoje a Hidro paga 50% da energia consumida pela Albras, porque ela é eletrointensiva, então praticamente 50% do custo da produção do alumínio é energia. Então, a comissão apreciou e realmente viu veracidade, que sem isso existe uma inviabilidade no projeto, enfim, foi concedido essa condição de 50% da redução da base de cálculo, e também nós tiramos óleos e combustíveis, que antes também era 100% diferido. Hoje, a Hidro paga 100% de óleo e combustível utilizado pelo empreendimento.
E aí também tem, logicamente, a Lei Candir, tudo que vai para exportação, como a gente já sabe, tem essa desoneração de ICMS. Né? E também só finalizando, existem diversas condicionantes no incentivo. Tá? Desde obrigação de entregar alumínio primário para verticalização dentro do Estado, no caso da Alubar, tem o projeto Aloys, que vai surgir agora, também tem o comprometimento de carga para a Ferrovia Paraense, que é um projeto que está em construção, né, para se viabilizar e ela também deixar de usar o próprio Mineiroduto e para utilizar um canal de escoamento do Estado como prioritário. Existem mais ou menos umas 8 ou 9 condicionantes que depois, se quiser, a gente pode falar um pouco mais delas. Existe alguma relacionada à questão do cumprimento da legislação ambiental? Existe. Gostaria que você ela só pode ter mais. Com certeza, ela só pode ter licença, direito a benefício, se ela estiver cumprindo a legislação ambiental vigente. Eu vou abrir um parênteses aqui, deputados. Eu vim da iniciativa privada, tá? Eu trabalhei nos dois lados. Dentro do incentivo fiscal, nós temos hoje 130, mais ou menos, empresas incentivadas em todo o Estado. 130, 120, entre ativos e até suspensos e revogados. O nosso parâmetro é exatamente esse. Ela está cumprindo a legislação atual, ela está com a licença em dia, ela está cumprindo todos os papéis de sustentabilidade, que isso também é uma premissa do incentivo fiscal, então ela tem direito a isso. Ela está com a licença em dia. Agora, falando um pouco a questão de um dano ambiental. Se uma empresa tem um dano, uma ocorrência ambiental, seja de qualquer magnitude, pequena, média, grande, o órgão ambiental realmente é o responsável por esse julgamento. E a SEMAS também faz parte do incentivo, da comissão de incentivos. Então, a gente pensou muito, é muito complexo como a gente falar, se ela fez um dano, eu vou caçar essa licença dela, esse benefício, porque ela tem um dano que ela está pagando por isso. Ela foi autuada, a SEMAS tem 6 autuações contra a empresa, que estão sendo julgados, não vou entrar no mérito por não ser a minha expertise. Agora, eu vou até trazer um pouco do histórico. Como eu disse, eu não era do governo. Em 2009 teve uma ocorrência muito similar a isso também. Só que em 2009, pelo que eu li, foi até um pouco mais grave. Em 2009 realmente teve o transbordo das bacias que ocorreram. Eu não sei também se o incentivo fiscal foi jogado nessa pauta de ser revogado ou não. Estou sendo bastante franco com vocês. E para o nosso entendimento é isso. Enquanto ele não descumprir uma condicionante clara, que é geração de emprego, geração de renda, fornecimento de alumínio para as empresas do Estado, para verticalização dentro do Estado, eu não acredito que eu tenha ferramenta suficiente para condenar uma empresa para tirar o incentivo, sendo que a SEMAS, que autuou, ainda mantém a licença dele. Por mais que tenha uma redução de 50%, ele também está usufruindo 50% a menos do incentivo, porque ele está deixando de produzir, está deixando de usar. Então, é mais ou menos o entendimento que a gente teve desse cenário. As autuações feitas pela SEMA, elas estão sendo pagas, a empresa reconhece, ou a empresa vem recorrendo dessas autuações administrativamente? Deputado, eu acho que seria talvez melhor a SEMAS falar, mas até onde eu sei, ela recorreu de 1 ou 2. E as 4 ainda em vigente, que creio que eles devem fazer o pagamento ou prosseguir, que não foram, como é que se diz, entrada com recurso. E qual seria, de acordo com a política fiscal, qual seria, de acordo com a política de incentivos fiscais do governo do Estado, o termo para se reconhecer que houve o descumprimento de alguma condicionante, especialmente essa, seria o cancelamento da licença? Para mim seria alguma ação da SEMAS efetiva nisso, um embargo. A SEMA já promoveu autuações. 6 autuações, mas a operação ainda é permitida. O Ministério Público Federal já embargou 50% da operação e foi autorizado pela Justiça o embargo de 50% da operação da empresa. A empresa já reconheceu publicamente a sua falha, né? Inclusive foi noticiado internacionalmente. Isso não basta. Para a gente não. Como ele tem a operação dele ainda é permitida
Então, ainda tem uma licença vigente, mesmo que ela é parcial. E a questão do confesso deles também, o nosso entendimento foi um confesso... eles confessaram que a drenagem teve uma falha, teve um vazamento. Mas a contaminação, para mim, não ficou muito claro também nesse confesso dele, mas também não vou entrar nesse mérito. Nós solicitamos à secretaria o processo. O senhor sabe se já foi encaminhado? Está sendo encaminhado, pedir desculpa que ainda não chegou, mas eu trouxe aí o processo em CD, posso entregá-lo para vocês nesse momento. E nesse arquivo possuem todos os pareceres? Todos os acompanhamentos da resolução, do incentivo fiscal, todos os acompanhamentos dos anos anteriores. Também consta dos outras empresas do distrito também, que também foi um pleito da CPI. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Por hora me dou por satisfeito. Passa a palavra ao deputado Miro Sanal, suas perguntas. Pode. Deputado Sabino, eu vou lhe entregar, por favor. Mas está vindo formalmente também, ok? Está vindo formal. Doutor Eduardo, o que está sendo entregue aqui? Todos os processos de incentivo fiscais das empresas do Distrito Industrial de Barcarena, não só da Hidro. Não. O Distrito Industrial são 8, praticamente. O senhor... 30 é o estado inteiro. O senhor está entregando agora, mas eu queria perguntar... isso. Eu queria perguntar quais são as empresas. Então aqui é Aço Pará, Alubar, Fertilizante Tocantins, Imeris, Oxibol... Que foi revogado esse, mas está com processo aí. Yara Brasil, correto. Albras e Alunorte. Isso. Albras, a Hidro como um todo é um projeto único, tá? Que contempla desde Paragominas, Alunorte e Albras, as 3 empresas. Tem a Imeris aqui. Então a pergunta que eu ia fazer, presidente, era essa. Eu queria saber quais eram as empresas do complexo de Barcarena que são beneficiadas com esse incentivo, mas aqui... Isso. Já... E também só para esclarecer, deputado, a única que tem essa questão da energia é a Hidro, tá? As outras não tem nenhum tipo de alíquota diferenciada para energia elétrica. Aí as outras são basicamente em quê? Basicamente tarifa de produto, algum tipo de insumo, compra de máquinas, coisas desse tipo. Isso está tudo aqui, né? Assim? Tudo aí. Então, presidente, me deu por satisfeito. Satisfeito. Passa a palavra ao deputado Scaff. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Essa redução em 50% que a Hidro acaba de ser penalizada, isso não seria uma das condicionantes para comprometer a isenção dela, talvez? Na verdade, como eu mencionei, ela está usufruindo menos porque ela está produzindo menos. O que seria quebra de condicionante, na minha avaliação, que eu já emiti ofícios para eles e também estão no processo, questão de emprego, questão de reduzir fornecimento. Por exemplo, essa questão das férias coletivas que estão sendo tomadas, essa decisão, tem um ofício da Secretaria Hidro. Qualquer momento que você tenha uma redução do quadro que descumpra com a condicionante de geração de emprego, aí sim você está dando argumentos para colocar em xeque a revisão dos incentivos fiscais. Vocês podem ver no processo que ela tem metas anuais. Então, vou supor um número. Esse ano ela tem que ter 1.058 empregos. Então, a gente faz uma checagem. Se ela tiver menos, ela pode ser penalizada por isso. Mas no nosso acompanhamento até então tem sido superior às metas estabelecidas. Porque, na verdade, o dano ambiental foi vasto. E não houve nenhuma reparação, né? Nem o dano às pessoas, quanto o dano ambiental, ecológico. E as pessoas continuam padecendo, certo? Quer dizer, mesmo assim, continua o benefício, a isenção. Enquanto, deputada, é um pouco complexo para a gente determinar a suspensão de um benefício se ele não está descumprindo uma regra absolutamente, uma premissa daquele acordo. Então, por mais que tenha um dano, e eu entendo isso, como eu coloquei, a gente tem 130 outras empresas também beneficiadas. Todas elas, eu não consigo falar que nenhuma delas também teve algum tipo de acidente ambiental, como é o caso da Imeris, que também já ocorreu. Isso também não foi colocado em jogo. Assim, erros eu acho que podem acontecer,
elas estão sendo autuados e multados pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a secretaria finalística para isso, e existem argumentos e condições para isso. Eu não tenho, acho que a permissão de falar pela SEMA, mas a SEMAS tem conversado, já tem construção de um certo TAC para como vai ser essa remediação, como vai ser essa consequência de revisão desse dano, sendo que a gente sabe que um dano ambiental muitas vezes pode ser irreversível, mas isso está sendo construído pela SEMAS em conjunto com a empresa. Esses TACs são recentes para este episódio ou são TACs antigos? Para esse episódio. Existe um TAC da CODEC com o Distrito Industrial, que não fala muito sobre isso, vigente, que está sendo executado, e tem essa questão da SEMAS construindo um acordo, um ajustamento de conduta para ser tratado com a Hidro. Ainda não está na mesa, mas a SEMAS está construindo. Certo, obrigado, senhor. Passa a palavra ao deputado Bordalo, Cláudio Bordalo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Eduardo, seja bem-vindo. Barcarena é, sem dúvida, um grande desafio para o Estado do Pará, porque ali foram se instalando complexos industriais de grande porte, com potencial poluidor muito grande. Tanto é verdade que esta unidade da Hidroalunorte é a maior do mundo. Correto, senhores deputados? É a maior do mundo. Ela teve um impacto global no fornecimento de alumínio. Justamente. Se associarmos a ela os outros complexos, eu me arriscaria a falar que estamos lidando com o maior complexo minero-metalúrgico concentrado do mundo. O senhor conhece algum outro no planeta deste tamanho que está em Barcarena? Para o alumínio, esse seria único. Para ferro, eu creio que tem coisas um pouco maior pela abundância do então, ferro e tal, mas com certeza... No seu conhecimento, nós estamos lidando, então, com o maior complexo de alumínio do mundo. O senhor tem alguma noção de qual é o território que esse complexo está instalado? Em que sentido, deputado? Território físico. Físico? Tem em torno de 10 mil hectares, se eu não estou enganado. Em 10 mil hectares... O distrito como um todo, né? Como um todo, está instalado o Distrito Industrial de Barcarena. É previsto. E eu me arrisco a dizer que essas fábricas estão num pedaço ainda menor do que 10 mil hectares. Sim. Então, senhores deputados, é um desafio como estabelecer medidas efetivas de garantia de direito, de prevenção de acidentes ambiental. Por isso que a nossa CPI, ela não pode ser e se ver apenas como um instrumento para olhar o passado. Nós temos que olhar bem o passado, porque sem olhar com cuidado o passado, nós não iremos ter luzes para pensar o futuro. É preciso uma atenção para o presente, porque o presente está sendo extremamente duro, delicado para a população local de Barcarena e também para as populações circunvizinhas. Agora há pouco nós recebemos aqui já comunidades defronte de Vila do Conde, que já são município de Abaetetuba, cujos sintomas na população já parecem similares ao que estamos vendo em Barcarena. Também tememos que esta contaminação, a ser completamente provada, incida fortemente sobre outras bacias hidrográficas, não só a do Rio Pará, já que ela se articula com outras bacias, mas sobremaneira está muito próximo dos mananciais que abastecem a capital do Pará, uma cidade de 1.400.000 habitantes e que tem
o Lago Bolonha, Água Preta, não é? Como lagos fundamentais para o fornecimento da água potável para a nossa população. Dito isto, uma empresa que desde 93 tem incentivos fiscais, incentivos que praticamente eram de pai para filho, não é? Eu não sei se qualquer lugar do mundo, não sei se o senhor conhece, foram concedidas tantas vantagens para uma empresa se instalar. E eu não sei, o senhor tem similaridade? Ok, deputado. Existe. Não talvez nessa longevidade que a gente esteja... E o senhor não falou aqui de uma outra lei, que é a lei do diferimento. Ela já está contida aqui. A lei que isentou as empresas de pagamento de tributos sobre compra interestaduais? Não. Pois é, doutor, mas tem mais uma, que o senhor não citou aqui. Sim. Tem uma lei que também expirou recentemente, em 2000 Acho que foi 2010, 2012. Não, expirou junto com a outra. 2015. Que também desonerou essas empresas de pagamento de ICMS ao Estado do Pará pelas compras interestaduais que faziam. Segundo cálculos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, eu estou aqui meio querendo me lembrar da origem desse estudo, mas dariam conta de um prejuízo ou de uma perda de algo em torno de 20 a 23 bilhões. Se nós, segundo estudos, perdemos com a Lei Candir algo em torno de 43 bilhões, e perdemos com a lei do diferimento, que foi aprovado pela própria Assembleia Legislativa, por esta casa, concedendo mais estes benefícios, perdemos outros 23 bilhões. Eu me pergunto o que ganhamos. Vocês têm lá na Secretaria alguma avaliação histórica destes impactos e resultados? Porque isso é muito importante para pensar o futuro. Com certeza. O que nós deixamos de ganhar correspondeu de alguma forma à internalização de benefícios e de resultados positivos para o Pará, ou vocês não chegaram a fazer essa avaliação? Quero só dialogar aqui com o deputado Bordalo. O senhor me permite, deputado? Esse termo diferimento significa que nós estamos deixando a cobrança do imposto para uma etapa seguinte da operação. Então, como o ICMS ele é cobrado em todas as etapas, então existem alguns casos em que se retarda a cobrança do ICMS. Por exemplo, no mercado de carne. Então, todo o processo do boi até a produção da carne efetivamente é diferido no trânsito interno. Então, por exemplo, o trânsito do boi internamente dentro do estado vai até o frigorífico, percorre as fazendas, na hora que chegou no abatedouro final, não paga nada, é emitida a nota e se coloca lá ICMS diferido. E que hora vai ser cobrado esse imposto? Segundo a legislação do estado aqui, no momento da saída da carne do frigorífico, ou dos derivados, chouriço, couro, do frigorífico. E na hora que sai, há dois tratamentos, por exemplo, no caso da carne, que é 3% se o frigorífico tiver o sistema de controle do Philex e 1,8% se o frigorífico tiver o controle eletrônico do Philex, que é uma informação automática eletrônica para a Secretaria da Fazenda, e 3% se o frigorífico não tiver. Nesse caso específico que é utilizado na produção mineral, como há a questão da Lei Candir, todo o processo é desonerado. Então, para saber se isso vai efetivamente para a exportação, há o diferimento. Então, quando a empresa, por exemplo, compra insumos que vai utilizar no processo de fabricação de um produto que vai ser destinado à exportação, isso também vem ou desonerado ou diferido
ou vem e a empresa fica com crédito. E esse crédito, depois o Estado tem a obrigação de devolver para a empresa ou de transferir para quem quiser. Então, eu acredito, deputado Bordalo, que essa somatória de valores, Vossa Excelência colocou aí 7,5, né, bilhões, que é o benefício para a questão da energia elétrica, ele, de alguma forma, ele está inserido dentro desse outro valor do diferido. Eu não sei se vocês chegaram a fazer esse estudo, mas eu quero entrar. Já faz tempo que essas empresas vêm sofrendo acidentes graves. Também. De algum certo modo, sim. Não é o primeiro e nem será o último. E nem será o último. Eu vou mandar comprar pilha. Vou falar pro presidente mandar comprar pilha, rapaz. Puxa. Hein? Presidente, pilha é uma coisa antiga, de que essa coisa aqui não é mais pilha, como é uma bateria. O que espanta, não sei se o senhor poderia me contrariar, que eu ficaria muito alegre, é que o Estado concede generosos benefícios como este, mas diante de um acidente, ninguém vê o Estado retirar nada das empresas. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Se eu quer que eu cite alguns acidentes que essa própria empresa já teve, vou lembrar para o senhor para ver se durante esses episódios o Estado, a seu conhecimento, tomou algum tipo. E, aliás, é bom que fique claro que essa aqui não é uma CPI da Hidro. Não é só a Hidro. A Imeris, por exemplo, foi responsável pelo maior acidente já de Barcarena. O maior acidente. Que provocou, à época, em 2009, o mais grave da história do Distrito Industrial de Barcarena, 2009. O senhor tem algum registro lá de algum tipo de reavaliação de benefícios com a Hidro diante desse acidente? Na época, vocês têm algum tipo de memória? De 2009, não. Até porque, até 2015, como disse, era aquela lei. Então, Sim, mas ela era a lei. Tem a lei, mas ela mas ela deve estar sob a égide de algum tipo Ela não estava sob a comissão. de observância na lei do Estado. Não é possível que alguém ganhe tanto benefício, tenha um acidente dessas proporções e não há nenhum tipo de previsão de perda de benefício, de nada. Nessa nova lei, então vamos deixar esse passado. Nesta nova lei, que nós inclusive aprovamos aqui, não é? O senhor lembra alguns dispositivos já previstos que possam dialogar com esse quadro iminente ou de possíveis acidentes? A empresa será ou não levada a algum tipo de perda de benefícios diante de acidentes comprovados? Deputado, como eu mencionei, na nossa premissa da avaliação, enquanto ela tem uma licença ambiental vigente, ou seja, por mais que ela tenha um dano, cometido algum crime, que ela é autuada, mas ela continua com uma licença ambiental válida. Tá, se for o caso ambiental, então, né? Exato. Então eu vou colocar um elemento que não é ambiental. Pois não. Uma empresa, ela está regida por protocolos e valores corporativos. Certo. O senhor já leu a página da Hidro alguma vez?
desculpa, Página. A Hidro, a empresa. Website e tal. Ela tem coisas na internet, ela tem página. Sustentabilidade, sim, eu recebo o relatório dela. Eu imagino que essa empresa lá na Noruega, imagino não, ela está, eu tenho aqui o conjunto de regras corporativas que ela está submetida ao governo da Noruega. Aí ela está implantada no Brasil. Existem regras corporativas do ponto de vista que não seja meramente ambiental, mas em termos de volume de produção, em termos de quantidade de empregos a ser gerados, em termos de pagamento de impostos, que ela esteja submetida? Dentro do incentivo, sim. Muito bem. Aquisição de compra local, geração de emprego, geração de renda. Vocês inovação. têm os relatórios da Hidro? Estão nesse CD que de Já acompanhamento. estão nesse CD, muito bem. Relatório de acompanhamento. Chamou atenção, se o senhor quiser, senhor deputado, você pode visitar a página da Hidro, www.hidro, não esqueça o que é com y.com/ABOUT-hidro-d-hidro-ei. É difícil até digitar isso tudo, mas isso é porque é para ser transparente. É para facilitar ao máximo a pesquisa. Diz lá que o valor corporativo, abre aspas, coragem, a empresa apresenta como um dos valores corporativos dela principal, a coragem, que tem como lema, abre aspas, enfrentar desafios e assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos. Fecha aspas. Como é que você avalia um princípio deste de uma empresa que está instalada em Barcarena? Como nós vimos algo extremamente sensível, é possível que nós não tenhamos nenhum tipo de previsão. Isso aqui o senhor analisaria como algo aceitável? Vou repetir. O lema desta empresa que está ganhando 7,5 bilhões de incentivo fiscal do Pará, na nova lei, não é na antiga. Não é na antiga, é na nova lei. 7,5 ou 7,3, eu sei que ultrapassa 7 bilhões em 15 anos. É aceitável que o Estado aceite um tipo de valor corporativo como esse para lhe dar? Quer dizer, olha só. Abre aspas. Enfrentar desafios e assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos. Senhor presidente, o que é assumir risco calculado na produção de alumínio? É possível que uma empresa assuma riscos calculados com uma operação, com algo que é tão nocivo, agressivo às pessoas e ao meio ambiente? E uma segunda coisa que também está lá, eu não vou repetir a página que é muito longa. Abre aspas, atenção, abre aspas, o programa Dólar 300, fecha aspas. Você já ouviu falar desse programa? É da Hidro. Me espanta que a secretaria que dá incentivos fiscais não acompanhe a página da Hidro. Devia conhecer a empresa, doutor, que o senhor está
O senhor não, o Estado está beneficiando com tão generosa isenção de 7,3 bilhões. Olha o que diz, ou o que é, deputado Miro, o chamado programa dólar 300. É aquele que vai perseguir a meta de reduzir o custo de produção da tonelada do alumínio em $300. Agora eu vou juntar uma coisa com a outra. Senhor relator, escute só. A empresa diz que ela vai assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos. E a empresa diz que vai implementar uma meta para reduzir o custo de produção da tonelada do alumínio em $300. Como é que você reduz custos? Eficiência, sistema de trabalho, gerenciamento, mas também falta de cumprimento de metas exigidas por legislação corporativa ou ambiental. Eu suponho que nessas metas corporativas que ela tenha no plano econômico e não no plano ambiental, esteja também a saúde dos trabalhadores que trabalham nela. Existe alguma previsão, vamos dizer assim, de que os trabalhadores da empresa possam ter compartilhamento de lucro da empresa? Eles ganham conforme ganha a empresa, como ganham os seus executivos? O senhor sabe que os executivos aí do Daímeres, quando eles conseguem resultados desse tipo, eles ganham fortunas. Então esses executivos precisam ser investigados. Nós precisamos conversar com esses executivos, porque muitas vezes até executivos de uma empresa aqui no Brasil podem tomar medidas que no plano global e no plano da Noruega jamais seriam aceitos, mas aqui são aceitos. Porque muitas vezes tem gente que acha que aqui é o quintal do mundo. A secretaria não consideraria uma coisa extremamente grave você combinar, assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos, para redução em $300 da tonelada da produção do alumínio? Deputado, com certeza isso não está no projeto. Então, a gente também tem que ser analítico ao que foi pleiteado e submetido no projeto. Então, como mencionei também, temos uma comissão aí de 9 secretarias e órgãos do Estado que fazem o julgamento, tem uma Câmara Técnica que faz a avaliação. Com certeza não devem ter visto algo que seja danoso e colocasse em risco, logicamente, que eles são obrigados a cumprir totalmente a legislação brasileira, né? Então, não creio que isso foi avaliado, isso foi colocado em prática pelo governo. Pode terminar, senhor presidente? Eu acho que a secretaria já está enviando, não é, para cá todas as Sim, deve estar chegando formalmente, mas já estão entregues. E neste exato momento, existe algum comitê desta comissão estadual analisando a situação dessas empresas de Barcarena? A gente está na etapa para que, quem sabe, diante do que está ocorrendo, como eu disse, nós possamos desenhar um avanço para frente com algum tipo de aperfeiçoamento, se for necessário, seja no plano ambiental, como no plano corporativo e no plano dos incentivos. Tem alguma comissão específica? Ou o próprio, a seu juízo, a própria comissão já instalada daria conta disso? Pode receber, a Obrigado, qualquer momento. senhor presidente. A qualquer momento, a comissão ela funciona, ela não tem nenhuma agenda programada, até porque período eleitoral nós não vamos emitir, vamos analisar o projeto, mas não vai ser emitido nenhum incentivo. Mas a qualquer momento podemos receber demandas, julgar. Logicamente, algumas demandas podem vir parar até na própria Assembleia, por ser um projeto de lei que aprovou a concessão do incentivo.
Obrigado. Doutor Eduardo, quem dirige esse comitê? Hoje a presidência é a Assembleia, a Comissão de Incentivo Fiscal, a CDM. CDM. Hoje a comissão é a CDM. Secretário Eduardo, a gente falou aqui qual é o tratamento tributário aplicável nas indústrias mineradoras do Estado, mas especificamente de Barcarena. Você pode dar uma simplificada para a gente? Tem diversas formas por serem projetos de natureza diferente. Então tem mineradoras, tem fertilizantes, tem... Mineradora. Da mineradoras... O senhor está falando exceção a hidro ou... Porque a hidro tem um caso diferenciado, questão de energia. Pode ser hidro. Da hidro, então hoje tem... Diferimento no pagamento de ICMS incidente na operação relativa à extração, circulação, comercialização e na prestação de serviço de transporte de bauxita, alumina e alumínio, né, como eu mencionei, por ter a cadeia completa. Posso ler mais uma? Pode. Diferimento na aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e bens ao uso e consumo, relativamente ao diferencial de alíquota a devido e nas importações do exterior de insumos. Diferimento no pagamento de ICMS incidente no fornecimento de insumos, inclusive energia elétrica, né, 50%, utilizada no processo produtivo, por ser eletrointensivo. Certo. Diferimento no pagamento de ICMS no fornecimento de operações internas de energia elétrica destinada ao Brás. E crédito presumido no percentual de 95% calculado sobre o ICMS incidente na saída interestaduais do produto, vedado o aproveitamento de todo e qualquer crédito fiscal, ou seja, pela Lei Candir, que ele poderia ter o crédito fiscal, para ter acesso ao benefício, ele tem que fazer a renúncia desse crédito fiscal pela Lei Candir. Ok. E, logicamente, como mencionei, foram retirados dessa base a questão de óleo combustível e óleo diesel como diferimento, eles têm que pagar integral. Certo. A outra pergunta seria qual tributos que são isentos, você já passou para a gente já. A terceira pergunta, quais as recomendações que foram emitidas pela Comissão de Política de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico às empresas do Polo Industrial de Barcarena e se houve alguma resolução acerca deste assunto? Teve algumas recomendações? Segue um pouco o mesmo molde, com exceção da questão de energia, mas depende de cada projeto. Cada projeto tem uma alíquota diferente devido à pontuação que você tem dentro do projeto de incentivo fiscal. Que ação de sustentabilidade foi implantada pela comissão? Bom, na verdade... Em cima da empresa, né, no caso. Não, que ela não é que ela seja implantada. O projeto pleiteia um incentivo e no projeto ele inclui todas as ações de sustentabilidade. Ações, né? Então isso varia de projeto para projeto. Está nesse CD aqui? Tá. Tá ótimo. De cada projeto. E a última pergunta é: como se dá a fiscalização das condicionadas? Também fazem um monitoramento anual. Então esse ano a gente está medindo o ano de 2017 e a medição é agora exatamente no mês de março, abril. Certo. Que ocorre. E a título de sugestão que eu pego aqui a continuidade da palavra do Bordalo, que se houver outros projetos, que esses projetos sejam anexados, projetos de pesquisas, no aproveitamento, o que nós mais ouvimos aqui na CPI, da própria população e das lideranças comunitárias, é que estão preocupados não só com o presente, mas sim com o futuro do Rio Pará. Porque a gente vê que precisa ser feito projetos de como vai ser aproveitado futuramente. Então, nossos netos, nossos filhos, que tem vários afluentes que estão chegados ao Rio Pará, no caso do Morocopi, e outros que vivem da pesca. Lógico. E tem outros do turismo, que é na praia. Lógico. Então, eles pensam muito nisso no futuro. E que seja colocado esses projetos de lei, projetos de reaproveitamento desse rio, projetos de aproveitamento de água potável, de habitação, sistemas, vinculado a essas isenções que são dadas nessas fábricas. Tá? Perfeito. Então, secretário, eu acho que mande uma pergunta de todos os membros. A gente agradece a sua vinda, que foi de suma importância, porque tirou detalhes entre essas isenções, Obrigado. tributos e alguns detalhes. E a gente aguarda a documentação para seguir anexo junto ao relator, senhor Sabino. E eu vou deixar a palavra para o Franqueiro, vocês têm que ver alguma coisa mais a falar, acrescentar para a gente aí. Muito obrigado
E também fico à disposição, no que pudermos ajudar, pode contar com a Secretaria, que a gente vai ajudar, e o nosso compromisso é realmente com a população paraense. Por mais que muitas vezes até subentendem que a SEDEM é uma secretaria para o mundo empresarial, para ter benefício alguma coisa, mas a gente também nosso interesse é desenvolvimento do nosso povo. Então, a Lei Candir, que é uma lei realmente muito severa com a gente tem que se unir para ver como a gente consegue cada vez mais a gente conseguir gerar mais emprego, mais renda e nosso povo esteja no palanque disso. O deputado Bordalo se lembrou de uma pergunta aí. Desculpe, querida, que eu esqueci uma coisa. Se você pudesse nos ajudar. Estão se instalando, bem próximo já deste turbilhão ali de Barcarena, 2 complexos portuários. Um da Carragil, que pretende estabelecer um terminal de grande escala para recebimento de soja transportada em barcaças do Mato Grosso, ou seja, nosso estado, um corredor de passagem, né? Para esse tipo de empreendimento, a SEDEM vai receber também somente pedido de incentivo? Apenas verticalização. Então, só agregação de valor. Corredor de passagem não é nosso interesse. Perfeito. E nem o outro também que eu vi, senhor presidente. São dois complexos, eu acho que você está informado. Esse da Cargill, não é? Isso. E o outro que eu não sei de qual é a empresa. Qual é a outra, a localização, deputado? É também, um é de frente do outro. Um é aqui bem ao lado de Vila do Conde. A Servital, o senhor está dizendo? Acho que é a Servital, é. Servital tem um ali no Rio Pará, realmente. Pois é, esse da Servital, vocês vão trabalhar com incentivos com ele. Só se tiver verticalização. Só se tiver alguma verticalização. Qualquer um deles. E também as coisas não se contaminam. Se ele tiver pedindo incentivo para transporte, incentivo da verticalização, apenas a verticalização é concedida. Então vamos observar, né? E o terceiro, eu li hoje que está havendo inclusive uma audiência pública hoje ou amanhã. É a CELBA, hoje em Barcarena, que na verdade é uma central de regasificação, para botar gás natural em Barcarena. Isso então a gente tem que falar direito, porque sabe como está na imprensa? Uma usina termoelétrica mas é isso, a gás, exatamente. Mas é para gerar energia? Energia a gás. Gás, não é poluente? Não, é energia é diferente dessas outras termoelétricas que... Energia sustentável, é um projeto teoricamente de baixo impacto, porque ele só precisa de uma frente para o rio para botar o navio para fazer a regasificação e todo o distrito industrial pode ser abastecido com gás natural. A seu juízo é uma boa coisa, então, no ponto de vista. Eu vejo com muito bons olhos. Tá, obrigado, era isso. Obrigado, está liberado. Senhor deputado aqui, nós temos convocado hoje o secretário Heitor Márcio Pinheiro. Ele não veio. Então eu faço aqui a colocação se a gente pode fazer a convocação do mesmo. Ele foi, primeiro, não justificou que não poderia vir, que estaria viajando, mas já tinha a informação que ele está em Belém, inclusive está lá na secretaria. Então eu solicito que seja feita a convocação do mesmo. Então, diz que ele vai procurar. O secretário dele... Uma chance para o doutor Heitor. O nosso presidente entra em contato para explicar o que é uma CPI, porque eu acho que o doutor Heitor não está entendendo o que é uma CPI. Vamos reiterar o convite. Ok. Segunda reincidência. Então, hoje o Bordalo está com o coração aberto. Eu vou acatar aqui, que meu coração hoje fechou um pouco. Tá bonzinho, né? Então, o teu abriu e o meu fechou. Tá? Então, se encerra por hoje. A CPI retorna no dia 7 já, né? Com a nova audiência. Um abraço. E boa tarde a todos. E bom trabalho amanhã.